Crise abala gigantes. Starbucks e Subway à beira de um abismo financeiro aqui no Brasil. Vem entender tudo sobre a recuperação judicial da Salt Rock. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Avelcast. Eu sou o Henrique Casagrande, sócio e assessor aqui da Avel, e vou contar para vocês um assunto que tem movimentado um pouco o mercado e trazido muitas dúvidas em relação a grandes empresas aqui no Brasil. Mas afinal, de quem estamos falando? Starbucks e Subway, duas grandes empresas, enfrentam problemas financeiros sérios aqui no Brasil e entraram com um pedido de recuperação judicial. Mas peraí, o que é esse pedido de recuperação judicial? Para que ele serve? A gente vai falar tudo sobre isso hoje. Basicamente, esse pedido de recuperação judicial é um pedido protetivo a fim da empresa se reestruturar e se recompor no mercado que ela atua. Além dessa proteção, é uma oportunidade da empresa de ajustar o seu modelo de acordo com o mercado local. A gente tem várias empresas conhecidas que passaram por isso. Temos o case de Americanas mais recente, temos o case de Oi e agora a Salt Rock. Mas peraí, eu falei sobre Starbucks, falei sobre Subway, quem é a Salt Rock? Salt Rock é a operadora dessas duas grandes empresas. Ela é quem toma as decisões por trás de tudo isso. A operadora das marcas renomadas Starbucks e Subway, Salt Rock Capital, é uma empresa de private equity com sede em São Paulo. Onde é que está o grande problema envolvendo essas empresas? Foram se acumulando pedidos de despejo de shopping centers pela falta de pagamento de aluguéis. Isso prejudicou e muito a operação dessas duas grandes empresas no setor de food service aqui no Brasil. Os processos vinham sendo movidos por grandes empreendimentos como o Shopping JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, entre outros. A crise da Salt Rock Capital levou ao fechamento de 42 das 187 lojas da Starbucks aqui no Brasil. Isso representa próximo de 23%, o que nos faz crer que um quarto das lojas do Starbucks já estão fechadas. O balanço foi publicado pelo jornal Valor, que se baseou no mapa de unidades atualizados pelo site da Starbucks. Isso mostra que realmente tiveram mais de 40 unidades que encerraram operações. Entrando para o universo de investimentos, dois fundos imobiliários, como o Gazit Malls e o Top Center, também já tinham entrado com uma execução extrajudicial contra a Starbucks aqui no Brasil. Mas agora vamos entender um pouco mais sobre esse processo de recuperação judicial e as suas implicações. A recuperação judicial é um processo legal que visa proteger a empresa de uma falência, dando a oportunidade de uma reestruturação financeira e a continuidade da sua operação. Nos Estados Unidos, no capítulo 11 da Lei de Falências, é um mecanismo semelhante. O processo geralmente envolve a suspensão das cobranças, um plano de reestruturação e a votação dos credores para aprovar ou rejeitar o plano. Esse processo tem 4 etapas muito importantes. Vamos a elas. Número 1. Pedido à Justiça. O pedido é feito formalmente pela empresa à Justiça, explicando os motivos daquela crise. E é justamente nesse passo que a Salt Rock Capital está. Número 2. Suspensão das cobranças. Caso o juiz aceite o pedido, processos e protestos ficam suspensos contra a empresa por 180 dias. Número 3. Plano de negociação. A empresa tem até 60 dias para apresentar um projeto de renegociação de dívida. Em geral, é nessa etapa que envolve-se a venda de ativos, visando ter uma reestruturação e diminuição de custos, para que a empresa, obviamente, volte a se tornar uma empresa saudável e seja reinserida no setor de atuação. Número 4, e muito importante, Assembleia Geral, que é quando os credores se reúnem para votar aquela proposta da empresa, se vai avante ou se para por ali. Se for aprovado e a empresa cumprir o acordo, o processo judicial é arquivado depois de 2 anos. Caso ela não cumpra, pode-se pedir a falência da empresa. Tá, mas esse plano for rejeitado, Henrique, como é que faz? Calma que eu tô aqui e vou te explicar. Nessa possibilidade, então, a empresa encerra as atividades para que os seus bens sejam leiloados. E os credores, os caras que ficaram ali para receber, eles vão receber em ordem de preferência. Com a ordem de prioridade, empregados e o governo, obviamente, eles têm maior probabilidade de receber e de não ficar no prejuízo. Então, quem trabalhava na empresa, primeiramente, e também o bom e velho sócio-governo. Por outro lado, fornecedores acabam ficando lá atrás, no final da fila, e acabam, por muitas vezes, não receber nada da empresa falida. No contexto de Subway e Starbucks, o processo de recuperação judicial tem implicações significativas para funcionários e também clientes. Começando pelos acionistas, que podem ver as suas ações derretendo de acordo com a incerteza de mercado em relação ao plano de recuperação, se vai funcionar ou não, e também os
próprios funcionários da empresa que acabam por ficar sem emprego devido ao inúmero fechamento de lojas. Por último, mas não menos importante, os clientes, que podem ter interrupções nas operações do dia a dia, não só com o fechamento das lojas, mas também com a mudança em relação aos serviços. Mas afinal de contas, como a Salt Rock chegou nesse ponto, sendo a Starbucks uma das lojas mais conhecidas do segmento aqui no Brasil? A decisão de entrada com a recuperação judicial pode ser atribuída a diversos fatores. Primeiramente, o Brasil encontra-se nos últimos anos economicamente instável. Isso também faz com que o dólar muitas vezes se aprecie frente ao real, e essa mudança cambial também prejudica as operações da empresa aqui em terras brasileiras. Além disso, a nossa taxa de juros, que disparou de 2 para 13,75, também impacta nas operações e no consumo do cliente final, que muitas vezes opta por algo mais barato. Outro fator importante, obviamente, foi o Covid-19, que impactou o mundo inteiro, mas principalmente o setor de food service. Em 2020, no pico da pandemia, as empresas operadas pela Salt Rock, como Subway e Starbucks, tiveram uma queda abrupta de 95% nas vendas devido ao inúmero fechamento de lojas. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, apesar de uma recuperação gradual, a queda insistia. Em 2021, 70% e em 2022, 30%. Esse acúmulo de fatores negativos obviamente contribuiu e muito para a Salt Rock fazer esse pedido de recuperação judicial. A dívida acumulada pela Salt Rock Capital bate na casa de 1,8 bilhão de reais. Entre os principais credores temos instituições financeiras renomadas, como o Banco do Brasil e Santander, que acumulam dívidas de 128 e 54 milhões, respectivamente. Outros bancos também fazem parte dessa imensa lista de credores, e somando somente bancos, temos um valor aproximado de 332 milhões de reais. É válido lembrar que essa situação nada agradável não é exclusiva da Salt Rock. No Brasil, em 2023, nos 7 primeiros meses, tivemos um acréscimo de 55% nos pedidos de recuperação judicial. Somente em julho foram registrados 102 pedidos de recuperação judicial, uma alta de 80% frente ao mesmo mês do ano passado. E se fossem somente os pedidos de recuperação judicial, ainda vai lá. Porém, as falências também aumentaram em 36% nos 7 primeiros meses de 2023. Os indicadores são resultado de uma tempestade perfeita, que inclui alta de juros, pressão inflacionária e baixo fluxo de caixa das empresas mediante uma recente crise econômica. A Starbucks é sem dúvida a empresa mais importante da operadora Salt Rock. Por quê? Porque ela traz não só a importância da empresa, porém a importância de todo o setor de food service, não desvalorizando o Subway e tampouco Eataly, mas ela é a operação central dentro da operadora Salt Rock. Com isso, perde-se muito, tanto em entrega para o cliente final, como também na possibilidade de reestruturação das outras empresas que compõem o grupo. O fechamento de unidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul alertam ainda mais para uma situação muito preocupante com a empresa. Esse contexto todo mostra a importância de fazer uma reestruturação na empresa Starbucks aqui no Brasil. Essa reestruturação, sendo positiva, carrega consigo Eataly e também Subway dentro do contexto da operação da Salt Rock aqui no Brasil. Uma reviravolta importante nesse cenário é a negação da justiça brasileira em recuperação ao pedido de recuperação judicial da Salt Rock Capital. A decisão do juiz de não conceder esse pedido de forma apressada indica a complexidade do caso e a necessidade de uma avaliação mais minuciosa. O juiz determinou uma análise aprofundada da situação, incluindo uma verificação das operações em lojas físicas. Por óbvio, aqui no Brasil, essa maré de recuperações judiciais, caso de Americanas, muito emblemático do nosso varejo brasileiro, faz com que todo juiz pense 2 vezes antes de conceder esse pedido, trazendo, obviamente, uma análise muito mais criteriosa para cada situação. Conclusão de tudo isso, a evolução dessa crise terá implicações que ultrapassam os limites da Starbucks e também da Salt Rock. Afetará todo o setor de food service aqui no Brasil e demonstra como dinâmicas econômicas e empresariais podem criar desafios mesmo para marcas renomadas mundialmente. Senhoras e senhores, eu sou o Henrique Casagrande, trouxe aqui um pouco mais do caso de Starbucks e esse foi mais um Avelcast. Até a próxima. Tchau, tchau.